Olá pessoal, sejam bem-vindos. Vamos dar início aqui à nossa videoaula sobre validação de formulários utilizando aí JavaScript, que foi tema aí de atividade aí da nossa semana. No nosso projeto eu vou só apresentar um exemplo aqui de como fazer essa validação para quem ainda está tendo algum tipo de dificuldade com isso. No nosso exemplo, nós criamos aqui um arquivo chamado teste.php dentro desse projeto que nós estamos trabalhando, e nós vamos construir um formulário nesse arquivo teste e fazer a validação via JavaScript. O formulário ele foi construído aqui já, eu tenho um form. Esse formulário eu dei um nome para ele agora, eu estou utilizando uma propriedade nome do formulário aqui, então o name do formulário vai ser form1. O método de envio de variáveis aí é o método post, ok? E na ação eu digo que esse formulário ele vai estar enviando as variáveis para o arquivo aí ação.php. No action dele aí nós definimos aí ação.php. E aí no formulário nós temos a construção de dois campos, campo ID, campo nome, né? O campo ID, o nome do campo ID vai ser VID, conforme vocês podem verificar aqui, e o nome do campo nome vai ser vnome, ok? No formulário eu coloquei um botão submit, que é para ele submeter o formulário para o arquivo ação.php. Esse botão tem um rótulo chamado salvar, e aqui eu acrescentei aqui uma propriedade que é a propriedade onClick. Essa propriedade onClick ela vai definir qual é o comportamento do formulário no momento que o usuário clicar naquele botão, ok? Então, no momento que o usuário clicar no botão, eu estou pedindo para ele retornar o resultado da execução da função controle. A função controle é a função JavaScript que nós vamos criar para fazer a validação do formulário. Essa função controle ela recebe um parâmetro, que no nosso caso aqui é o próprio form1, ou seja, são os valores aí das variáveis do form1 que vão ser passadas para a função controle. Essa função controle ela vai executar o script de validação e vai gerar um resultado. Esse resultado pode ser verdadeiro ou pode ser falso. Se o resultado for verdadeiro, a ação prossegue normalmente e os valores de variáveis serão enviados lá para o arquivo ação.php. Se o resultado for falso, a ação ela é interrompida e o usuário o valor das variáveis não será enviado aí para o arquivo ação.php, ok? E nós vamos agora então construir o formulário, o script JavaScript para poder fazer a validação. Ele já está construído aqui em cima, ok? Já tinha construído aqui previamente para a gente ganhar um pouco em tempo. O script PHP ele deve ficar aí entre uma tag aí script/script. Então eu tenho aqui uma tag script language JavaScript e termino esse script com a tag /script, ok? Aqui eu criei uma function de acordo com o nosso guia lá. Function, o nome da function que eu estou utilizando, no meu caso aqui o nome da function foi controle, o nome da função será controle, e o parâmetro que essa função irá receber, na verdade, o formulário, ok? Dentro dessa função controle, eu criei uma variável chamada VID, e falo que essa variável VID, ela recebe do documento que está vindo como parâmetro da nossa função, ponto form1, que vem exatamente do formulário form1, o valor da variável VID.value. Então, esse ponto value aqui vai fazer o que? Ele vai me trazer o valor do campo VID do formulário 1, ok? E esse valor vai ser repassado para a variável aqui VID que eu irei fazer o tratamento, ok? A mesma coisa eu faço com a variável nome. Então declarei uma variável aqui chamada vnome e falo que a variável vnome ela recebe o valor do campo vnome do formulário 1. Então nesse ponto que eu tenho a minha função controle, ela possui o valor de VID digitado no formulário
e o valor de vnome digitado no formulário. A validação, a atividade de validação, ela pede que seja feita a verificação se os campos foram preenchidos. Nos traz aí uma ideia de solicitação de preenchimento obrigatório dos campos, ok? Então, se o campo for preenchido, por exemplo, se VID tiver o valor 10, esse campo ele deve passar pelo processo de validação. Se o vnome tem algum valor qualquer, um João, por exemplo, esse campo deve passar pelo processo de validação, ok? Se algum dos dois campos estiver em branco, então deve ser feita a crítica. O sistema deve fazer a crítica falando, ó, por favor, você deve preencher aí todos os campos para a validação, ok? Então aí, com isso, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer aqui um if. Então, if, primeiro eu vou fazer a validação aqui no VID. Então, se VID igual a nada, ou seja, se VID estiver em branco, eu vou chamar a função JavaScript alert, que é a função que gera uma caixa de diálogo aí na tela, no navegador, informando uma mensagem. Então, eu vou colocar aqui, por favor, vou melhorar a mensagem aqui, por favor, preencha todos os campos. A partir do momento que eu falar preencha todos os campos, eu vou falar, olha, form1.vid.fox, ou seja, eu vou voltar o foco da minha aplicação, o cursorzinho lá da minha aplicação, para o campo VID do formulário form1. E vou falar, essa função retorna falso, ou seja, ela vai retornar um valor que não é verdadeiro e, por consequência, o processo de envio das variáveis para o arquivo ação através do formulário ele vai ser interrompido, ok? Vou salvar minha aplicação aqui e vamos fazer um teste. Para a gente testar, então, vamos até o navegador. Aqui eu já estou executando aqui o projeto, o arquivo teste.php, que é o arquivo onde eu construí a validação do formulário. Aqui eu tenho os campos ID, campo nome, e primeiro eu vou preencher com algum valor, sei lá, 50, por exemplo, no campo ID, clicar em salvar. Nesse caso, veja que o resultado da validação foi verdadeiro, porque eu tinha preenchido algum campo, algum valor no campo ID. Esse processo de validação ele rodou e ele retornou verdadeiro para o meu formulário. Como ele retornou verdadeiro para o formulário, a ação foi tomada, ou seja, ele chamou o arquivo ação.php. Lógico, esse erro aqui apareceu porque o arquivo ação.php ainda não foi construído. Agora, então, vamos retornar aqui na tela anterior e vamos tentar deixar o preenchimento do campo ID em branco e clicar no botão salvar. Então, quando eu faço isso, o que vai acontecer? A minha função de validação do campo vai criticar o campo e vai falar, olha, por favor, preencha todos os campos. Ou seja, o campo ID ficou em branco, a função script, o script lá, JavaScript, ele verificou isso, ele constatou que o campo ID não foi preenchido, e aí ele retornou a mensagem na tela, ele exibiu, melhor dizendo, a mensagem na tela, que nós definimos lá, por favor, preencha todos os campos. Quando eu clicar no botão OK, ele vai retornar o valor falso para o formulário, e o formulário não vai tomar ação, e ele vai ficar parado ali, aguardando que o usuário volte e preencha o campo corretamente. Então vou clicar aqui no botão OK. Vocês podem ver que o foco do meu cursor ele retornou para o campo ID e o formulário ficou parado, não tomou nenhuma ação. Bom, vamos então fazer a validação agora no campo nome. Voltando ao código aí, eu tenho várias maneiras de fazer essa validação. Posso fazer a validação, por exemplo, para cada campo do formulário eu construir um if, talvez seja a forma mais simples de ser feito isso. Eu posso aqui construir um if só que vai fazer a validação de todos os campos, por exemplo, utilizando o operador lógico OR, ou, né, o operador lógico ou, por exemplo, se o VID estiver em branco, ou o vnome estiver em branco, ou o vendereço estiver em branco, ou o vtelefone estiver em branco, eu vou construindo OUs aí e vou definindo aí os meus critérios de validação. E se algum desses campos estiver em branco, ele vai retornar
a mensagem aí pedindo que seja preenchido todos os campos. Esse seja talvez seja a forma mais econômica em termos de linha de código de definir essa validação. Mas vamos fazer aqui utilizando aqui o if mesmo. Então, se o vnome estiver em branco, for igual a nada, por favor preencha todos os campos, form1 vid.fox, return for. Aqui vamos só fazer ele retornar, em vez do id, vamos fazer ele retornar aqui no campo nome. Vamos então ao navegador, fazer o teste. Eu vou atualizar a página aqui, ok, por causa da alteração. Vou fazer o preenchimento agora do ID e vou deixar o campo nome em branco. Então deixei o campo nome em branco, clico em salvar. Aí eu tenho a crítica sendo feita, a mensagem sendo exibida aí. Ok, por favor preencha todos os campos. Clico no botão OK, ele retorna falso e dá o foco lá no campo nome do formulário, retornando aí o formulário para o campo nome. Bom, pessoal, essa aí é a proposta da atividade que vocês tinham para desenvolver aí essa semana. Essa videoaula é mais como uma espécie de correção e uma orientação àqueles que ainda não conseguiram desenvolver esse script aí, que assistam essa videoaula, releiam aí o nosso guia e que poste a atividade quanto antes, lembrando que a postagem de atividades atrasada ela gera prejuízo na nota, ok? O JavaScript é uma linguagem muito poderosa. Esse é só um exemplo aí da aplicação de JavaScript aí de forma bastante útil, bastante utilizado. O legal do JavaScript é que ele é uma linguagem que é executada no cliente, ela não é executada no servidor, ou seja, quem na verdade interpreta o JavaScript é o seu navegador. Ela é executada no cliente, não no servidor, ela é front-end, né? E ela facilita principalmente o processo de validação de formulários, porque descarrega essa funcionalidade do seu servidor. Você libera essa funcionalidade do seu servidor e isso acaba consumindo menos recurso do servidor. Não é o servidor que está processando essa validação, mas é o próprio browser do usuário que está realizando essa atividade. Então, esse custo de processamento e de validação de formulário, ele não onera o servidor e ele passa a ser do navegador do usuário, ok? Então, JavaScript é bem legal. No capítulo 4 do nosso guia, nós estamos fazendo uma abordagem inicial e geral sobre os recursos aí da linguagem, mas vale a pena aí se aprofundar, ok? No mais, obrigado a todos, até a próxima, um abraço.